Lucas 19, do 1 ao 10, aqueles que passam a nos acompanhar neste momento pela internet, sejam bem-vindos e que Deus abençoe o seu coração nesta noite através da palavra dele, bem como o coração de todos nós que aqui estamos. Lucas 19, do 1 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Então Jesus lhe disse: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Oremos. Senhor, obrigado por esta noite, obrigado pela leitura da tua palavra e pelo privilégio que temos de estar juntos para cultuar o Senhor. Pai, a tua palavra é viva, a tua palavra é santa, a tua palavra é gloriosa, é eterna. Ela é a tua revelação a nós, Senhor. Nós, tão carentes de ti. Fale conosco. Use esse texto tão rico, tão propício, tão abençoado. Que o teu nome seja louvado e que o Senhor nesta noite seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Zaqueu, que dia, hein? Que dia, Zaqueu! Você não imaginava que Jesus fosse pousar em sua casa, não é verdade? Hã? Você não imaginava que tudo que o seu coração buscava não estava no reino dos homens? Estava no reino dos céus, na pessoa do céu, Zaqueu. Zaqueu! Você não imaginava que na sua casa, a casa de um homem pecador, o Filho de Deus fosse jantar. Não é verdade? Você não imaginava, Zaqueu, que provaria o perdão dos pecados que tanto te atormentavam. Logo você, um imundo aos olhos dos judeus, um traidor aos olhos dos nacionalistas, um ladrão aos olhos do povo. Quem diria, hein, Zaqueu? Quem diria? Que dia, hein, Zaqueu? Que dia! Meus irmãos e irmãs, estamos diante de um texto muito conhecido, muito narrado, muito ensinado, muito pregado em todo o mundo. Quem nunca ouviu uma mensagem sobre Zaqueu? Eu mesmo já preguei mais de uma vez. Aliás, há 19 anos atrás, quando ainda era um seminarista em estágio, a primeira mensagem que eu preguei desse púlpito foi Lucas 19, de 1 a 10. Há 19 anos atrás. Eu não sei se você lembra, mas eu lembro, porque eu estava muito nervoso naquela noite. Então nós estamos diante de um texto que é pregado em todo mundo. Todo pregador já pregou esse texto. E nós estamos diante de um texto que nos conta sobre um homem perdido que experimentou o primeiro amor. E foi de uma forma empolgante. E foi de uma forma extravagante. E foi de uma forma notada. E foi de uma forma inspiradora. E foi de uma forma marcante, tanto que está registrado na sua Bíblia.
O primeiro amor. Ah, o primeiro amor. Uma manifestação de vários sentimentos que a pessoa tem logo após crer em Jesus. Alegria, lágrimas, alívio, entusiasmo, gratidão. Ah, o primeiro amor. Uma sensação de acolhimento, de liberdade, de pertencimento aos céus. Ah, o primeiro amor. Uma certeza de que a vida eterna se tornou real, de que agora somos filhos de Deus, de que o fardo do pecado foi tirado dos nossos ombros. Ah, o primeiro amor. Uma experimentação da presença divina em nosso interior, de algo que aconteceu dentro de nós e que nos mudou, de que certas escamas caíram dos nossos olhos e passamos a ver com outros olhos. Ah, o primeiro amor. Uma nova vida, um novo povo, com novos valores, com novos rumos que toma conta da gente. É um desejo de orar, é um desejo de ler a Bíblia, é um desejo de testemunhar, de gritar ao mundo que Jesus salva. É uma vontade de ajudar os outros, de socorrer os aflitos, de estender as mãos ao caído, de doar-se de si mesmo aos que nada possuem. Ah, o primeiro amor. Primeiro amor que às vezes não tem como se traduzir em palavras. Mas eu já vi, como diz lá no interior do Paraná, com estes olhos que a terra há de comer. Se Jesus não voltar. Eu já vi pessoas se ajoelharem em profundas lágrimas no ato de experimentarem o primeiro amor. Eu já vi. Eu já vi pessoas se abraçarem de profundo alívio quando provaram o primeiro amor. Eu já vi pessoas vencerem os seus medos, levantarem-se dos bancos de igrejas cheias e virem ao altar, se debruçarem diante do Senhor. É o primeiro amor. Eu já vi pessoas viajarem para outros estados só para pedir perdão a quem antes eles ofenderam, depois de provarem o primeiro amor. Eu já vi casais se reconciliarem e casamentos renascerem das cinzas. É o primeiro amor. Eu já vi fumantes jogarem a sua carteira de cigarro fora logo após provarem o primeiro amor. Eu já vi. É o primeiro amor. Nas palavras de Agostinho, o primeiro amor é um ferimento santo causado pela palavra, que faz o nosso coração se derramar em um amor por Deus e o seu reino que nunca tínhamos experimentado antes. Por isso que ele disse: eu fui ferido pela tua palavra e desde então eu te amei. É o primeiro amor. Foi o que Zaqueu experimentou. Ê, Zaqueu, você foi um cara abençoado, hein? Jesus foi na sua casa, Zaqueu. E você experimentou o primeiro amor. Meus irmãos, vamos olhar para esse texto e aprender um pouquinho sobre o experimentar o primeiro amor. Você já experimentou? Ou o que eu estou falando para você é grego? Pode ser que seja grego. Pode ser que você não tenha nem ideia do que seja a doçura do primeiro amor. Mas do fundo do meu coração, eu gostaria muito que você provasse essa bênção. Porque a sua vida nunca mais será a mesma quando você provar esse dom maravilhoso de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nos vem à mente do que esse texto trata, afinal de contas. Pastor, é de Zaqueu, certamente. Certamente. É verdade, trata de Zaqueu. Mas olha, Zaqueu não é tão importante como você pensa. Porque só Lucas trata de Zaqueu, ninguém mais. Mas o texto trata de Zaqueu. Então, o texto deve ser importante por causa da multidão que estava seguindo a Jesus. Com certeza, o texto fala da multidão. Mas esta mesma multidão vai abandonar Jesus logo que ele entrar em Jerusalém. Talvez esse texto seja importante porque ele trata da grave denúncia de que Jesus é um companheiro de pecadores. É verdade, o texto diz isso. Mas estes não são os assuntos mais importantes do texto.
Meus irmãos, esse texto não é sobre Zaqueu, esse texto não é sobre a multidão, esse texto não é sobre a murmuração da multidão, esse texto é sobre Jesus, o Deus que desceu dos céus e busca o perdido. É sobre Jesus. O Deus encarnado que amorosamente vem do céu à terra e perambula por este mundo em busca do Salvador perdido. E está lá no versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É o Deus que visitou ricos e pobres, velhos e crianças, vilas e cidades, montes e vales, procurando as ovelhas perdidas de Israel. Então o texto é sobre Jesus, o Deus amoroso, que busca o perdido pecador. Vejamos o que ele nos diz sobre Jesus. Em primeiro lugar, o texto nos diz sobre Jesus que Jesus passa onde não esperamos que ele passe. É o que diz o versículo 1. E tendo Jesus entrado em... aonde? Ia passando. Não é mesmo? Então onde é que Jesus passou aqui no texto? Em Jericó. Jericó era uma cidade baixa e mundana. Sua beleza natural, adornada com palmeiras e fontes de águas quentes, era a cidade de inverno dos reis e a preferida de alguns sacerdotes. Seu nome significa lugar de fragrância. Possuía cerca de 20 mil habitantes nesta época, tinha um grande teatro e tinha um hipódromo. Suas ruas eram enfeitadas às margens com os famosos sicômoros. Aliás, foi num desses que Zaqueu subiu. Era a cidade do lazer, do prazer, do luxo, do comércio e da riqueza. Era ali onde o pecado reinava, a imoralidade prevalecia e a maldição pairava no ar. Jericó. Onde mesmo é que Jesus passou, diz o texto, irmãos? Em Jericó. Sabe por quê? Porque Jesus passa onde nós não imaginamos que ele passe. E foi ali que Jesus entrou, antes de ir para Jerusalém, para o seu suplício final. Jesus passa onde não esperamos que ele passe. Jesus passou em Jericó, e quando ele passa, a passagem de Jesus por Jericó era o dia da visitação de Deus naquela cidade. Era o dia oportuno para Jericó. Era o céu se abrindo sobre aqueles moradores. Era a salvação sendo oferecida. Era o dia mais importante na agenda do universo para aquela cidade. Mas pelo relato bíblico, só duas pessoas creram. Um cego, que estava à margem do caminho, e o Zaqueu, que estava a caminho do inferno. E Jesus passou em Jericó. E ele passa hoje à noite aqui também. E pode ser que ele esteja passando na sua vida. Você já o percebeu? Você já o recebeu? Você já deu lugar na sua vida para Jesus? Se você andasse no ano 2000 pelo Satélite Íris aqui em Campinas e perguntasse naquele bairro sobre drogas para vender, você conheceria a Tereza. É um pseudônimo para um nome verdadeiro. Ela era famosa lá. Você iria até a rua que fica no final do bairro, então você entraria no bairro, passaria 1, 2, 3, 4, lá na última rua, e você então perguntaria pela Tereza, e as pessoas iam te indicar uma casa no meio da quadra, uma casa boa, uma casa bonita. Então você chegaria até lá, bateria a palma, a Tereza ia abrir a janela, perguntar o que você queria, e se você identificasse que queria comprar alguma coisa, algum tipo de droga, então ela daria tudo o que você quisesse. Ela era a traficante do bairro, ela manipulava o bairro, ela dominava o bairro. Mas um domingo Jesus passou na casa dela. Ela que já tinha ouvido o evangelho, quando Jesus passou, ela foi salva por Jesus. Daquele domingo em diante, a Tereza abandonou a vida de drogadição e a vida de venda de drogas. Ela tornou-se uma empregada doméstica. E com o recurso de empregada doméstica, criou as 4 filhas. E a Tereza serve ao Senhor com alegria hoje, porque Jesus passou na vida dela num domingo. Jesus já passou na sua vida? Qual foi o dia? E ele mudou? Fez diferença? Ou para você Jesus é só mais um? Se você andasse pelas ruas de Marilândia do Sul, no estado do Paraná, nos idos de 1970,
no finalzinho do dia, quando o sol está caindo e as pessoas começam a andar pelas ruas vindo do seu trabalho, você encontraria um grupo de meninos jogando futebol no meio da rua. No interior do Paraná ainda acontecia muito isso. E lá você iria ver um menino, loirinho, magrinho, raquítico, de nome Valdinei. Aquele menino não era de família crente, mas ele foi numa IBF. E o Senhor trabalhou a vida dele, ele cresceu. E quando ele era um adolescente, Jesus passou na casa dele. E quando Jesus passou na casa dele, ele entregou-se a Jesus. E Jesus o salvou, e Jesus o transformou, e ele cresceu um jovem sadio na fé. E quando estava na juventude, o Senhor o chamou para o seu reino, para o seu ministério. E ele então, que já trabalhava, muito inteligente, foi para o seminário, aonde estudou, aonde se dedicou ao Senhor e passou a servi-lo. Hoje, o Valdinei é pastor presidente da Catedral Presbiteriana da Fé em São Paulo, capital, a sede nacional das igrejas presbiterianas. Mas Jesus passou lá em 1970, numa ruazinha, num grupo de crianças, para salvar o Valdinei. Jesus passa onde não imaginamos, e Jesus salva quem nós não esperamos. Ele passou em Jericó, está passando hoje à noite aqui. Será que ele vai encontrar lugar na sua vida? Mas em segundo lugar, o texto nos ensina que além de Jesus passar onde nós não imaginamos, o texto também nos diz que Jesus vê o que nós não imaginamos o que ele veja. Se não vejamos, o que é que Jesus viu no versículo 5? O que é que Jesus vê? Ele vê um homem em cima de uma árvore. Não é isso que diz o texto? Quem é este homem? Zaqueu. E quem é Zaqueu? Zaqueu é um homem cujo significado do seu nome não condiz com a sua vida. Porque Zaqueu significa aquele que é justo e puro. Tudo que Zaqueu não era. Morador de Jericó, o lugar dos prazeres. Mas Zaqueu não tinha prazer nenhum. Chefe dos publicanos e coletores de impostos, traduzindo, ladrão e explorador. Rico, enriqueceu sugando os mais necessitados. Baixinho de pequena estatura, este era Zaqueu. E este Zaqueu tem um grave e grande problema. Ele é rico, mas a sua riqueza não o satisfaz. Ele é pobre de satisfação. Ele mora bem, mas a sua morada não lhe traz segurança alguma. Ela está deteriorando. Ele vive na cidade dos prazeres, mas a sua vida é um desprazer. Ele tem uma multidão de pessoas ao seu redor, mas vive com um coração solitário imensuravelmente, sua alma é vazia. Ele tem fonte de águas quentes em sua cidade, mas o seu coração é frio como gelo, vazio como um deserto. Ele mora na cidade das fragrâncias, mas o mau odor de uma vida morta, sem sentido, sem significado, prevalece em sua vida. Humanamente, parece que Zaqueu tem tudo, quando na realidade ele não tem nada. Ele só tem dinheiro. Já disseram que a pessoa mais infeliz do mundo é aquela que só tem dinheiro. Ele não é só pequeno de estatura, ele é pequeno das coisas de Deus. Suas necessidades espirituais e curiosidades o fizeram correr pela rua como um garoto, esquecendo-se completamente de sua dignidade pessoal ao subir na árvore. Zaqueu é um morto, desesperado por vida. Você conhece pessoas como Zaqueu? Você é um Zaqueu? Mas Jesus vê o que a gente não imagina o que ele veja. E a Bíblia diz que Jesus viu Zaqueu. A multidão estava de olho em Jesus, mas Jesus estava de olho em Zaqueu. Zaqueu para as pessoas era um ladrão rico, abastado, um espertalhão feliz. Mas Zaqueu para Jesus era um infeliz, necessitado, insatisfeito, perdido, morto em delitos e pecados. Porque é assim que todo ser humano é sem Jesus. Sabe, meus irmãos e amigos, o que é a vida de uma pessoa sem Jesus? Nada, nada, nada.
E se você não tem Jesus, é isso que a sua vida é. Nada. O pecador está destituído da glória de Deus, diz Romanos 3:23. O pecador está condenado em seus delitos e pecados, diz Efésios 2. O pecador está a caminho do inferno, diz o Salmo de número 9, versículo 17. Porque o inferno está no fim da vida de um homem pecador sem Jesus. O pecador sem Jesus não tem esperança, além do túmulo. Ele é escravo dos seus próprios desejos, depravados e vícios, dos quais não consegue se livrar. Ele é cego para as coisas espirituais, não consegue ver. É isto que Zaqueu era. E é assim que são todos os pecadores sem Jesus. Mas Jesus vê o que nós não imaginamos que ele veja. A multidão estava de olho em Jesus, mas Jesus estava de olho em Zaqueu. E você sabia que Jesus está de olho na sua vida? E não faz pouco tempo. Você sabia que é por causa disso que ele deu a vida dele numa cruz para morrer no seu lugar? E você sabia que é por causa disso que ele disse para a sua igreja: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Porque o mesmo Salvador, que lá no versículo 10 diz que procurava o perdido, continua através da sua igreja, buscando o pecador perdido para salvá-lo. E é assim que Deus vê o pecador. Jesus vê o que a gente não imagina que ele veja. Mas em terceiro lugar, Jesus diz o que não esperamos que ele diga. Veja aí o versículo 5, o que ele diz? Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Zaqueu não esperava isso. A multidão não esperava isso. E nem nós esperávamos. Você entendeu o que Jesus disse para Zaqueu? O que foi que ele disse? Ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque eu vou me hospedar na sua casa. O que significa isso? Significa que Jesus se convidou para ir à casa de Zaqueu. Você já teve alguém na sua vida que se convidou para hospedar-se em sua casa? Que disse assim: olha, amanhã eu vou pousar na sua casa. Prepara lá o melhor jantar, prepara lá uma cama especial, eu vou pousar em sua casa. Não é verdade que isso causa um certo incômodo às vezes, especialmente nas irmãs? Elas ficam agoniadas. Se alguém vem para casa de última hora, meu Deus do céu. Elas ficam apavoradas às vezes, porque você sabe como é que ela quer estar com a casa toda ajeitadinha para receber alguém de fora. Veja, e não foi apenas uma visita, uma visitinha. Jesus estava passando, foi lá tomar uma água e seguiu viagem. Não, ele disse: me convém hospedar-se na sua casa hoje. Ele pernoitou lá, ele comeu lá, ele banhou-se lá. Meus irmãos, Jesus nunca tinha feito isso e não fez mais depois. Foi a única vez. Ele nunca entrou numa casa sem ser chamado e nunca foi sem ser acolhido. Por que Jesus fez isso com Zaqueu então? Porque lá na eternidade passada, antes que houvesse o universo, antes que houvesse o planeta Terra, antes que houvesse qualquer pessoa neste mundo, Deus pegou a sua agenda e anotou o dia e a hora em que passaria em Jericó e se hospedaria na casa de Zaqueu. Deus é eterno, meus irmãos, é soberano. E ele faz isso. Estava na agenda de Deus passar na casa de Zaqueu e ele passou. Diz a Escritura em Efésios 1:4, Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo e no seu livro registrou o nosso nome. Me convém pousar em sua casa. Aqui cai por terra a imagem do pobre Jesus que bate a porta e espera com paciência para ser acolhido. O Deus soberano que escolheu os seus desde a fundação do mundo tem uma agenda divina. E nela tem os nomes dos seus escritos com o sangue do Cordeiro. E este Deus usa a sua igreja hoje à procura dessas ovelhas. Até que nenhum deles falte para o grande banquete celestial. Convém Jesus entrar em sua vida. Convém. Jesus é o Salvador.
Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Filho de Deus que morreu numa cruz por causa dos teus pecados, que foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Convém Jesus entrar em sua vida. Jesus é o transformador. Ele é o novo caminho, Ele é a nova história, Ele é o novo rumo, Ele é a restauração, Ele é a alegria que te falta, é a paz que o seu coração busca, Ele é a direção que você precisa. Convém Jesus entrar na sua vida. Jesus é a segurança eterna, Ele é a vida eterna, Ele é o novo lar celestial, Ele é o recebedor dos filhos de Deus na glória, Ele é o recompensador dos fiéis. Convenha Jesus entrar na sua vida. E se você for um escolhido dele, mais dias ou menos dias, com dor ou sem dor, ele entrará na sua vida. Você se arrependerá de não ter o acolhido antes. E hoje ele está dizendo a você o que você precisa ouvir. Ele é a vida que você precisa para viver. Jesus diz o que nós não esperamos que ele diga. Zaqueu, me convém pousar em sua casa. Mas em quarto lugar, o texto diz que Jesus tem um tempo de agir que é só dele, que pertence a ele, é só dele. Veja que o versículo 5, Jesus diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje, não é amanhã, não é a semana que vem, não é o mês que vem, é hoje me convém pousar em sua casa. Sabe qual é o tempo de Deus, irmãos? O tempo de Deus é hoje. É hoje. Deus vê tudo como um eterno agora. Você vê passado, presente e futuro. Deus olha do céu e vê um eterno agora. Um eterno agora. Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente. Passado, presente e futuro são só para este tempo. Na eternidade não existe relógio. E agora o tempo de Deus se chama hoje. Zaqueu, é hoje. É hoje. Hoje é o tempo para mudanças começarem. Hoje é o tempo para relacionamentos se consertarem. Hoje é o tempo para palavras serem ditas. Hoje é o tempo para decisões serem tomadas. Hoje, Zaqueu, é hoje. Hoje é o dia de começar uma nova jornada. Hoje é o dia de estabelecer novos alvos. Hoje é o dia de abandonar velhos pecados. Hoje é o dia de cumprir promessas feitas. Hoje, Zaqueu, é hoje. Essa semana eu recebi um post que era a foto de um velório. E no post o morto falava. E as pessoas estavam ao redor do caixão, umas gritando, outras chorando, umas gemendo. E o morto dizia assim: não chores, porque eu não vou mais te ouvir. Não me peça perdão, porque eu não posso mais te perdoar. Não me traga flores, porque eu não posso mais agradecer. Mesmo que você grite, eu não estou ouvindo. Por favor, pare. Meus irmãos, o tempo é hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Depois que Jesus passou aqui em Jericó, ele foi para Jerusalém e morreu numa cruz. Nunca mais ele passou lá. Nunca mais. Hoje pode ser a última oportunidade para a sua vida e para você crer em Jesus. Há 2 semanas atrás, morreu a mãe e um sobrinho de uma pessoa lá do Jardim Florence. No velório da mãe, os irmãos, 3 ou 4 irmãos, estavam juntos, chorando a morte da mãe. Esta semana passada agora, um dos irmãos, que não tinha problema algum de saúde, 7 dias depois do enterro da mãe, um dos irmãos teve um AVC fulminante e morreu também. Mas no velório, o pastor Josias pregou o evangelho. E ele ouviu de Jesus. Jesus estava passando lá, irmãos. Mas ele não deu atenção. Mal sabia ele que era a sua última oportunidade.
Oh, eu rogo ao seu coração. Jesus passou em Jericó. Foi a última vez. Pode ser que seja a última vez que você esteja ouvindo o evangelho. Você vai ter um infarto, daqui a pouco vai morrer. Mas você ouviu. E você deveria crer. Porque o inferno está no fim da vida de uma pessoa que morreu sem Jesus. Pena que alguns só vão descobrir que isso realmente é verdade quando fecharem os seus olhos neste mundo e abrirem no inferno. Mas lá, meu querido, será tarde demais. Em quinto lugar, o texto nos diz que Jesus oferece ao perdido o que ninguém mais pode oferecer. O que ninguém mais pode oferecer. O que é que Jesus ofereceu a Zaqueu? Espera lá, não responde ainda não. Eu quero te fazer uma outra pergunta. O que se pode oferecer a um homem bilionário? O que se pode oferecer? O que poderia ser dado a um homem que tem tudo que o mundo pode dar? Se ele quisesse uma casa nova, comprava. Se ele quisesse uma carruagem nova, com cavalos novos, mandava fazer a carruagem e adquiria mais cavalos. Se ele quisesse mais dinheiro, aumentava o imposto. Se ele quisesse mais prazeres, realizava mais festas. O que se poderia oferecer que ninguém mais poderia dar a um homem que tinha tudo que esse mundo pode dar? O quê? O que foi que Jesus ofereceu a ele? Jesus ofereceu a ele a si mesmo. Zaqueu, me convém pousar em sua casa. Me convém pousar em sua casa. Meus irmãos, Jesus é tudo o que esse mundo não pode dar. Tudo, tudo. Tudo que esse mundo não pode dar. Jesus é o pão que mata a fome e a água que mata a sede espiritual. Jesus é o caminho que se deve seguir, a vida que se deve viver e a verdade que se deve crer. Jesus é o criador e sustentador de todas as coisas. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Meus irmãos, Jesus é tudo o que este mundo não pode dar. Jesus é um amigo mais chegado que um irmão. Jesus é o Deus que dá sentido à vida e que planifica a alma falida. Jesus é o verdadeiro farol que brilha à noite, a verdadeira ponte sobre as tormentosas águas. Jesus é tudo o que esse mundo não pode dar. Jesus é o Deus encarnado, o vencedor do pecado, do diabo e da morte. Jesus é o Rei assentado no trono do universo, o adorado de milhares de anjos. Jesus é a alegria mais pura, o amor mais profundo, a paz mais perfeita. Jesus é muito mais valioso que qualquer ouro que possa existir e muito mais precioso que qualquer prata que se possa conquistar. Jesus é a segurança mais real, o alicerce mais seguro, a proteção mais poderosa. Jesus é tudo que esse mundo não pode dar. Jesus é o advogado incomparável. Pelo caráter irrepreensível, ele é o advogado justo. Pela exclusividade dos seus métodos, ele não veio justificar e defender a inocência de ninguém, mas veio pagar a culpa do culpado. Jesus é o advogado incomparável pela eficácia de sua defesa. Ele nunca perdeu uma causa. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus é tudo o que esse mundo não pode dar. E ele oferece ao perdido o que ninguém mais pode oferecer: o perdão dos pecados e a vida eterna. Zaqueu é tudo que você precisa, é Jesus. E você que está me ouvindo, tudo que você precisa é de Jesus. E esse mundo não o pode dar para você. Em último lugar, o texto nos diz que Jesus é para o que o recebe aquilo que nada mais é. Versículo de 8 a 10.
Levantou-se Zaqueu e disse: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Finalmente, esses versos nos dizem que o perdido foi achado. A ovelha desgarrada foi trazida ao aprisco. A missão desde a eternidade que Jesus tinha de vir ao mundo está cumprida em Zaqueu. Ele pega a sua ovelhinha, toma no colo para levá-la para o aprisco. Jesus viu Zaqueu, meus irmãos, mas não só isso. Jesus se ofereceu para hospedar-se na casa dele, mas não só isso. A multidão murmurou, a multidão arrazoou, a multidão reprovou, a multidão se indignou de Jesus entrar e hospedar-se na casa de um imundo pecador. Mas Jesus salvou esse pecador. Não só isso. Jesus transformou este imundo pecador num santo homem de Deus. Oh, louvado seja o Senhor. Zaqueu, que significa justo e puro. Ah, Zaqueu, agora teu nome faz sentido. Porque agora você foi justificado. Agora você foi purificado, Zaqueu. Jesus transformou este mundo pecador num santo homem de Deus. E foi uma transformação interna. E foi uma transformação real. E foi uma transformação empolgante. E foi uma transformação produtiva. Morreu um homem para o pecado. Nasceu um novo homem para o reino de Deus. Disse Zaqueu: eis que eu dou metade aos pobres dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Jesus se alegrou e disse: hoje veio a salvação a esta casa. E Zaqueu nesse dia, Zaqueu, que dia, encontrou em Jesus o tesouro mais precioso do mundo, que esse mundo não pode dar. Ele encontrou a razão de sua existência, o significado de sua vida. Ele encontrou o primeiro amor. Jesus é o primeiro amor. E Jesus é tudo o que este mundo não pode dar. Você já se encontrou com Jesus? Ou vai viver o resto da sua vida mendigando um amor que esse mundo nunca poderá dar ao seu coração? Vais morrer na miséria. Termino. Zaqueu encontrou e experimentou o primeiro amor. Ele é uma pessoa santa e maravilhosa. Ele é Jesus. E se você não tem Jesus, você não sabe ainda o que é o amor verdadeiro. Porque o amor é Deus. Deus é amor. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Cristo veio dos altos céus para buscar você, como foi buscar Zaqueu. Foi por isso que ele deixou o céu. O versículo 10 diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Um dia ele passou em Jericó, na casa de Zaqueu, e o transformou. Hoje ele passa por aqui, passa na sua vida, como passou na vida daquele homem Zaqueu. Se você ainda não recebeu, faça como Zaqueu. Receba-o hoje, depressa e com alegria. Então você provará o primeiro amor. E a mesma transformação que Zaqueu provou. Porque Jesus vai fazer brotar uma fonte de amor, paz, perdão e gozo na sua vida, que salta para a vida eterna. E nas mesmas palavras de Jesus, rios de água viva fluirão do seu interior. Então saberás o que é o amor, provarás o primeiro amor, serás ferido pela palavra de Deus, como disse Agostinho, e daí em diante amarás o Senhor. Vamos orar. Gostaria que você pensasse no que você ouviu. O texto ensinou sobre o Salvador Jesus, que busca o pecador. Você sabe que é pecador, não sabe?
Teus atos mostram isto. Mostram que você tem um problema grave, fatal e eterno. É a dívida com Deus eterno. Você é um pecador. Você tem uma natureza pecaminosa, depravada, que está te levando para o buraco, literalmente. Talvez você já tentou tantas vezes mudar de vida, nunca conseguiu e não vai conseguir sozinho. Você sabe que o seu pecado é feio. Você sabe que o seu pecado está acabando com você. Mas você já tentou deixá-lo e não consegue. Zaqueu tentou inúmeras vezes. Também não conseguiu. Tentou encobertar o pecado com os prazeres deste mundo. Mas o pecado só foi aguçado no seu interior. Até o dia que o Salvador passou. Que o Salvador entrou na casa, na vida. E transformou Zaqueu. Oh, o perdão, maravilhoso perdão, que Ele oferece e dá ao que crê. Você que sabe que é pecador, precisa crer. Crer no Salvador, arrependido dos seus pecados, entregar sua vida a Ele agora. Porque se você fizer isto, a mesma alegria, o mesmo poder, a mesma mão que levantou um Zaqueu perdido e o fez um novo homem, levantará você. Transformará a sua vida, sua família. E você será uma pessoa feliz pelo amor. Experimentarás o primeiro amor. Gozarás o sentido da vida. Mas você precisa se arrepender e crer em Jesus. E precisa fazer isso no tempo de Deus, que é hoje. Ele passa. Vais acolhê-lo? Se Deus falou o seu coração e deixou claro que é a você que Ele veio buscar esta noite aqui, e você entendeu isso claramente, pastor, sou eu sou o Zaqueu hoje, pastor, é a mim que o Senhor veio buscar. Então eu quero convidar você a levantar a sua mão, para que nós possamos nos alegrar em Deus orando pela sua vida. Alguém? Amém. Alguém? Senhor, obrigado pela tua palavra. Ela jamais volta vazia. E obrigado porque um dia éramos como Zaqueu, mas o Senhor passou na nossa vida e mudou a nossa história. Hoje somos teus. Bendito seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. E que Zaqueu possa ser alguém que você, lembre que Jesus salvou. Portanto, ele